Shavuot Tov, estamos de volta com o nosso estudo de Kitzur Shulchan Aruch. A gente está no Siman Kuf Mem Aleph 141, agora na Alachá Yud Dalet, as Alachot de Megilat Esther, da leitura da Megillah. Fala pra gente o Kitzur Shulchan Aruch, הקורא צריך שיאמר את הסר בנאמן וגם תיבת הסרט, הכל בנשימה אחת. להודיע שכולם נהרגו ונתלו כאחד, ונוהגים לכתחילה לומר מן 500 איש, הכל בנשימה אחת. Aquele que está lendo a Megillah, o Coré, aquele que está lendo a Megillah em público, ele deve ler o nome dos 10 filhos de Aman de uma vez só, sem parar para respirar, para demonstrar, para representar que os 10 filhos de Aman morreram todos justamente no mesmo momento. Todos foram pendurados, enforcados e mortos no mesmo momento. Assim também a palavra que vem antes, Hamesh Meotam Ish, 500 pessoas, também deve ser lido ao mesmo tempo, porque os 10 filhos de Aman, cada um era responsável por 50 soldados e todos eles morreram ao mesmo tempo. Os 500 soldados que estavam sob o comando dos 10 filhos de Aman e os próprios 10 filhos. Agora, quem são os 10 filhos de Aman, certo? Às vezes vale a pena colocar um pouco do contexto histórico para a gente saber o que está acontecendo aqui na história. Os 10 filhos de Aman não foram mortos simplesmente porque o pai deles foi alguém irachá que quis matar o povo judeu. Os 10 filhos de Aman, como a gente encontra no Tanakh, eles na verdade foram aqueles que escreveram uma carta para o rei Ahasverosh pedindo que o Beit HaMikdash, que estava sendo construído na época, fosse parado, que a construção parasse. Logo antes de Ahasverosh, o rei da Pérsia, chamado Koresh, conhecido em português como Ciro, ele tinha permitido a construção do Beit HaMikdash. E os 10 filhos de Aman, juntamente com Aman, pediram para que a construção parasse, para que o Beit HaMikdash não fosse construído, e assim fez realmente Ahasverosh. Esse foi o motivo que o próprio Mordecai, ele foi para a Pérsia, ele saiu de Eretz Israel para a Pérsia para tentar convencer o rei para que a construção do Beit HaMikdash pudesse continuar. Então, os 10 filhos de Aman foram aqueles que deram início a toda a história, eles que pediram que o Beit HaMikdash fosse não construído, que a permissão de Ciro fosse cancelada, fosse revogada, por isso eles acabaram realmente morrendo na guerra e foram pendurados. Então os 10 filhos de Aman, quando o Coré, aquele que lê a Megillah, ele lê o nome dos 10 filhos, deve ler todos juntos, porque todos morreram ao mesmo tempo, todos tiveram exatamente a mesma intenção. O Bediavad, Afil Ifsik ben Aser ben Aman, Yatzá. Porém, Bediavad, caso tenha feito alguma pausa, caso o Baal Coré, aquele que está lendo, não consiga dizer os 10 nomes de uma vez só, sem parar para respirar, e ele tenha respirado no meio, fez uma pausa entre eles, e valeu. A leitura é válida, não precisa ler de novo. ומה שנוהגים בקצת מקומות שכל הקהל אומרים מעשר ונאמן אינו מנהג נכון, אלא קורא לבד אומרים והקהל ישמעו כמו כל המגילה. Aqui traz o Kitzur Shulchan Aruch um costume no qual todas as pessoas do Tzibur, todo mundo que está ouvindo a Megillah, eles leem o nome dos 10 filhos de Aman e depois aquele que está lendo volta a ler novamente o nome dos 10 filhos, assim como a gente encontra também alguns psukim que tratam sobre a Geulah, o Mordecai Yatzá Melifnei Amelech, Leodim Aitá Orá Vesimcha, alguns psukim que tratam da Geulah, que falam da salvação de Am Israel, os passos que levaram à salvação, assim também como todo mundo costuma ler esses psukim e depois o Baal Coré, aquele que está lendo, lê de novo, assim também existe um costume com relação aos 10 filhos de Aman, porém fala que que esse costume é errado, não deve se fazer isso. Somente aquele que está lendo a Megillah alto, ele deve ler os 10 filhos de Aman. Porém, esse costume é muito famoso, e basicamente todas as Keilot sim tem esse costume. Então, embora o Kitzur Shulchan Aruch escreva aqui que não deve se fazer, e assim o Mishnah Berurah também traz em nome do Chayei Adam que não deve se fazer isso, o costume é sim ler, sim que todas as pessoas do Tzibur, cada um leia sozinho os 10 filhos, quem conseguir ler sem respirar também o nome dos 10 filhos de Aman, ótimo, mas não precisa se esforçar demais para isso, quem precisa ler, quem precisa respirar no meio, às vezes a leitura dos nomes são palavras diferentes, difíceis de ler rápido, não tem problema nenhum, pode ler respirando no meio, mas o costume de sim ler é sim válido e é sim o costume na maioria das Keilot, na maioria das comunidades. Um dos motivos para isso é porque
já que o Baal Koreh, já que aquele que vai ler a Megillah, ele vai ler muito rápido, e como a gente viu, deve-se prestar atenção e ouvir todas as palavras da leitura. Às vezes, se ele lê muito rápido, a pessoa não vai conseguir ouvir exatamente todas as palavras, então é bom que cada um leia sozinho antes, e depois o Baal Koreh volte a ler para todo mundo. כשאומר הקורא בלילה הוא נדדה, יגביה קולו, כי שם מתחיל עיקר הנס. Quando o Baal Koreh, quando aquele que está lendo a Megillah, ele chega no passuco e fala בלילה הוא נדדה שנת המלך, que Ahasverosh não conseguiu dormir entre a primeira e a segunda festa de Esther, ele não conseguiu dormir e veio Aman e deu a ideia de... Ahasverosh perguntou para Aman, o que você acha, o que eu faço com alguém que eu gosto muito? E Aman deu a ideia dessa pessoa ser levada no cavalo real, com as roupas do rei, e Ahasverosh falou para Aman fazer isso com Mordecai. Esse é o começo da Geulah, esse era um dos sinais de que a Geulah viria a acontecer, é o sinal que deu para Esther a luz verde para seguir em frente com o plano dela. Então, nesse passuco deve-se falar um pouco mais alto, quem está lendo ele deve falar um pouco mais alto o passuco, porque esse é o começo do milagre. וכשאומר האיגרת הזאת, נענע את המגילה, quando se fala no passuco a האיגרת הזאת, também tem um costume de balançar, mexer a megillah, quem estiver lendo. הלכה ט"ו. מי שיש לפניו מגילה פסולה או חומש, לא יקרא עם שליח ציבור. A megillah deve ser lida de uma megillah ksherá. Uma megillah ksherá significa que ela está escrita num pergaminho, com tinta preta, como se deve. Alguém que não tem uma Megillah Ksherá, e ele vai acompanhar a leitura. Agora, para facilitar acompanhar a leitura, em vez de só ouvir, que muitas vezes você acaba se distraindo, a pessoa pega uma Megillah não Ksherá, ou às vezes no Humash tem a Megillah Esther, ou qualquer Megillah que é distribuída, que foi impressa e não é em pergaminho como se deve, ele não deve ler com o Shaliach Tzibur, porque já que ele está lendo de uma Megillah não Ksherá, é como se ele estivesse lendo de cor, não é considerado que está lendo do escrito. E a Megillah deve ser lida do escrito, do texto escrito. Então essa pessoa que está lendo do Humash, já que o Humash não é kasher, não é uma Megillah Ksherá, é como se ele estivesse falando de cor. Por isso ele não deve ler junto com o Shaliach Tzibur. Ele tem que ouvir e acompanhar dentro da Megillah. Porque se a pessoa está lendo, muitas vezes quando você começa a ler, você não está realmente prestando atenção no que você está ouvindo, e no fim você vai estar lendo, na verdade, de uma Megillah não Ksherá. Mesmo que a pessoa consiga ter toda a intenção, tá bem concentrado para estar lendo e ao mesmo tempo ouvindo, e cumprir a mitzvah através disso que ele está ouvindo, ele está lendo só para manter o ritmo, às vezes quem está do lado dele vai ouvir a leitura dele, não a leitura do Shaliach Tzibur, do Hazan, daquele que está lendo para todo mundo. E essa pessoa do lado dele vai estar ouvindo de alguém que está lendo de uma Megillah, não Ksherá. Por isso não deve se ler alto juntamente com o Shaliach Tzibur. Assim também ninguém deve ajudar o Shaliach Tzibur a ler. Ele deve ler sozinho do que está escrito, e não, às vezes tem pessoas que às vezes vão ler na Torá e eles não estão muito bem preparados, então fica alguém do lado lendo do Humash, e a pessoa que está lendo na Torá lê um pouquinho mais alto, ouvindo o que a pessoa lê do lado dele e lendo mais alto para todo mundo. Nesse caso também não é bom, porque às vezes as pessoas que estão em volta vão acabar ouvindo a leitura daquele que está vendo uma Megillah não Ksherá e não prestando atenção na leitura principal. לכן, אותם 4 פסוקי גאולה שאומרים הקהל בקול רם, צריך שליח ציבור לחזור ולקרוא אותם מתוך המגילה כשרה. Por isso, os 4 psukim que tratam da Geulah, como a gente viu na Halachá passada, o Mordechai Yatzam Lifnei HaMelech, Leodim Oitara Vesimcha, os 4 psukim que se costuma se ler alto, que todo mundo lê alto, o Shaliach Tzibur, aquele que está lendo a Megillah para todo mundo, ele deve esperar todo mundo falar, todo mundo ler, e aí ele volta a ler esses psukim de uma Megillah Ksherá. Então todo o tzibur lê. Agora a leitura do tzibur, a maioria das pessoas não é de uma Megillah Ksherá, então não é válido. Então todo mundo lê alto. Depois o Shaliach Tzibur repete o pasuk para que seja válido para todo mundo. Mais uma halachá tetzain. Mishekvar yatzah bekrat Megillah vekore leotzi acher. Alguém que já leu a Megillah, já cumpriu a mitzvah de Megillat Esther. E agora ele vai ler para uma pessoa que não sabe ler.
O que se faz nessa situação? Com relação à leitura, é óbvio que aquele que sabe ler pode ler para outro. A pergunta é com relação às brachot. Se esse que vai ouvir a leitura da Megillah, ele não sabe fazer a leitura da Megillah, mas a brachá ele sabe fazer, então o ideal é que ele mesmo faça a brachá, já que a mitzvah é para ele, mesmo que ele vai ouvir o outro lendo, é bom que ele próprio faça a brachá. Tem uma discussão nos poskim, se alguém que sabe fazer a brachá, se ele pode ouvir a brachá de outra pessoa. Então, já que nesse caso ele sabe fazer a brachá, ele deve ele mesmo fazer a brachá e não pedir para outro fazer. Aqui o Ketzur Shulchan traz, se é uma mulher que vai ouvir, se quem está lendo ele vai ler para uma mulher, ele traz que é melhor que a pessoa que vai ler faça a brachá, ele faz a brachá que combina com as mulheres de acordo com o costume Ashkenazi, que é Lishmoa Megillah, ou Lishmoa Mikra Megillah, como é trazido entre os poskim Ashkenazim. Mas outros poskim falam que não, que se for uma mulher que está ouvindo, é a mulher que precisa cumprir a mitzvah, mesmo que ela não sabe ler, ela própria deve fazer a sua brachá e não aquele que está lendo. Então, tanto homens quanto mulheres, quando alguém vai ler para outras pessoas, que essas pessoas não sabem ler, quem está cumprindo a mitzvah, quem está ouvindo e cumprindo a mitzvah de Megillah, ele deve fazer a brachá, tanto homens quanto mulheres.